Oi, gente. Hoje o assunto é sério, é triste, é lamentável, é deprimente, é desesperador, é inacreditável. A gente precisa, acho que, desenhar o que aconteceu em Brasília durante as invasões de manifestantes, e eu coloco manifestantes entre aspas, porque o vídeo de hoje é para mostrar que eles, na verdade, são terroristas. E não sou eu quem está dizendo isso. Bom, gente, eu separei algumas coisas aqui pra gente baixar um pouco a poeira de tudo que aconteceu, das imagens que a gente viu no começo de 2023 em Brasília. Tem muita gente fazendo uma comparação ao que aconteceu bem no comecinho de 2021 nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos, gente, representou uma invasão de um poder legislativo, que é justamente o Capitólio. Seria o mesmo que aqui no Brasil as pessoas terem invadido o Congresso Nacional. O que aconteceu? Mas houve invasão do Congresso Nacional, que é onde fica a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, do Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, onde trabalha o Presidente da República, e do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é a sede do nosso judiciário, a corte máxima do nosso país. Ou seja, os três poderes da República, eles foram invadidos, depredados, destruídos. E não é exagero falar isso, não é novidade para ninguém, porque vocês devem ter visto os vídeos que estão rodando nas redes sociais, os vídeos que mostram móveis destruídos por inteiro, por completo, móveis clássicos, peças importantes, peças, em muitos casos, que estavam ali naqueles palácios, naqueles prédios, desde a inauguração de Brasília, em 1960. É muito triste ver tudo isso que aconteceu. E aí a gente precisa falar também das obras de arte que ainda estão naqueles prédios, mas em muitos casos muito danificadas. A gente está falando de obras que são muito importantes, obras principalmente de artistas modernistas, né? O modernismo foi um movimento artístico do Brasil, principalmente do começo, da primeira metade ali do século passado, né? Do século XX. E artistas como de Cavalcanti, por exemplo, uma das obras é um quadro avaliado em, no mínimo, 8 milhões de reais. Esse quadro vai demorar um baita de um tempo para ser recuperado, é uma obra de arte muito importante que, de uma certa forma, conta a história do nosso país por meio das artes, né? Essa é só uma obra das muitas que foram destruídas por manifestantes. Não são manifestantes, são vândalos, gente, desculpa, porque não é possível que há pessoas que concordem com tudo isso que aconteceu. E eu vou provar. Na verdade, eu tô falando que eles são vândalos, eles são mais do que isso, eles são terroristas. Vamos começar do começo. Vamos falar um pouquinho sobre manifestação. Quem ainda acha que são manifestantes precisa entender um pouquinho o conceito de manifestação. Vamos para a legislação, vamos para a Constituição, vamos entender um pouquinho do que a gente está falando. Então vamos lá. Lei 5.250 de 1967 regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. A lei diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura. Então não pode censurar, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Isso é importante. Quer dizer, houve abusos. Acho que as imagens são muito claras e mostram que sim, esses abusos, eles existiram. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: não será tolerada a propaganda de guerra de processos de subversão da ordem política e social. Vocês entendem o que significa a subversão da ordem política e social? Subverter a ordem política é você pedir um golpe de Estado, que era justamente o que estava acontecendo ali naquele momento. As pessoas que invadiram as sedes dos três poderes, elas estavam pedindo a destituição, principalmente de um presidente que foi eleito democraticamente, que foi eleito pelo voto. Ah, mas os votos foram fraudados e tal, algumas dessas maluquices que são ditas o tempo todo. Vamos olhar então para os votos que foram dados nos candidatos que eram apoiados pelo ex-presidente Bolsonaro. Gente, isso aqui não é uma defesa da esquerda, da direita, da parte de cima, da parte de baixo, da parte do meio, tá? São fatos. Então, os votos que foram dados para o presidente da República, eles não valeram. E os votos que foram dados para os 8 governadores que foram eleitos no primeiro turno, que eram governadores apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E nos 16 candidatos que foram eleitos para o Senado, 16 candidatos, uma bancada enorme, gigantesca. Dos 5 candidatos mais votados na Câmara, 4 eram candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos esses votos não valeram, então a gente também vai cancelar todos esses votos? Esses votos, eles não são votos válidos? Ou são? Ah, então esses votos, eles são válidos, mas só os votos para presidente que não são. Então, só não são válidos os votos que estão dentro daquilo que convém. É muito esquisito.
É muito estranho. Se um presidente é eleito democraticamente e esses vândalos, esses terroristas, eles estão lá para tentar depor esse presidente, isso tem um nome muito claro, chama golpe de Estado. Isso já aconteceu no Brasil nos anos 60. A gente passou por um período de ditadura muito duro, muito triste, que começou em 1964, que se intensificou em 1968, com o AI-5, o Ato Institucional número 5, né? Vocês conhecem bem a história. O AI-5, entre outras coisas, ele dissolveu o Congresso Nacional. O Congresso passou a não fazer mais sentido. E se acaba o Congresso Nacional, você não tem mais os representantes do povo e os representantes do Estado, né? Os deputados e os senadores. E aí você tem algo que se chama ditadura. Você tem simplesmente um grupo muito pequeno, representado por um ditador, em muitos desses casos, que faz o que quer. Então, é isso que essas pessoas estão pedindo no país? É preciso entender um pouco qual que é o objetivo de tudo isso que aconteceu. Vamos olhar de novo, então, um pouquinho mais para a lei. Existe uma lei recente de 2016, que é a lei número 13.260, é uma lei que fala sobre terrorismo. Terrorismo é um termo relativamente recente na história do mundo, que se intensificou muito, né, nos ataques das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. E aí o Brasil, ele também resolveu colocar no papel, na nossa legislação, o que é terrorismo. E a nossa lei diz o seguinte: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Aí, parágrafo 1º. São atos de terrorismo: usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos venenosos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Destruição em massa. Absolutamente tudo que a gente viu naquelas imagens, naqueles ataques aos 3 poderes da República, naqueles ataques contra a democracia. Então, não são só manifestantes, são vândalos, são terroristas, pelo que diz a nossa legislação. Tudo isso precisa ficar muito claro, gente, por vários motivos. Primeiro também porque houve, pelo que se viu nos vídeos e pelo que se viu inclusive nos depoimentos de muitos desses terroristas, dessas pessoas que estavam lá, houve de uma certa forma ali um corpo mole, para dizer o mínimo, de boa parte dos policiais militares que estavam ali acompanhando todo esse processo. Os policiais militares, nesse caso, né, a segurança pública do Distrito Federal, ela deveria, claro, acompanhar o que até então era só manifestantes caminhando para se comunicar, né, enfim, para fazer o que eles acham que deveria ser feito dentro dos limites legais, porque o direito à manifestação, ele existe. Então a polícia militar vai lá, acompanha e tá tudo bem. Só que a partir do momento que a manifestação, ela fura os bloqueios, ela não respeita o que foi acertado com as forças de segurança pública, essas forças, elas precisam agir. E nos vídeos a gente percebeu que, em vários casos, isso não aconteceu, né? Houve denúncias de policiais que foram comprar água de coco enquanto o bicho estava pegando, né? Policiais que estavam ali olhando tudo aquilo acontecendo e falando, beleza. Isso não é a postura de uma polícia militar que acompanha algo tão grave quanto o que a gente viu acontecendo, quanto uma depredação generalizada dos 3 poderes da República, na capital federal de um país grande como o nosso, de qualquer país que fosse. Isso gerou uma série de denúncias, né, por parte do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Isso também motivou um decreto do atual presidente Lula, um decreto que prevê uma intervenção federal no Distrito Federal. Então essa intervenção, ela está em vigor até o fim de janeiro, então a segurança do Distrito Federal não vai ser mais feita pela Polícia Militar durante esse tempo, vai ser feita pela Força Nacional, ou seja, pela União, pelo governo federal. Então acho que tudo isso precisa ser dito para deixar muito claro o que aconteceu em Brasília. A gente não tá falando de, isso, vamos destruir tudo porque a gente tá certo. Não tem certo nessa história, gente, desculpa. Ninguém que tava ali tava jogando dentro dos limites legais, tava fazendo algo razoável. São, sim, repito, terroristas, vândalos, pessoas que precisam responder, que precisam pagar. E a legislação antiterrorismo, ela também prevê que os apoiadores, as pessoas que financiaram esse tipo de ação, elas também precisam pagar, e precisam pagar caro. A gente está falando de penas que são previstas dentro da legislação, óbvio, tudo precisa ser averiguado, tudo precisa ser checado, precisa ser investigado. Não dá para tudo isso ficar impune. É muito sério o que aconteceu em Brasília nesse começo de 2023. Tudo bem, se a gente precisar desenhar para ficar claro para todo mundo, a gente desenha.
não tem problema. A gente só não pode achar que tudo isso é normal. Então manda esse vídeo para quem você acha que precisa entender de fato o que aconteceu e por que isso é tão grave e por que a nossa democracia está assim em risco. Se você concorda com essas imagens que a gente viu, você não tem muita noção do significado da palavra democracia. Ou tem noção e simplesmente não concorda com ela. Aí o problema é bem mais grave. Então valeu, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de comentar esse conteúdo. Vamos conversar, mas acima de tudo, vamos entender a gravidade do que aconteceu. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.